Senhoras e senhores, Meninas e meninos, bem-vindos ao Coisas ao Astro. da Velha. Tadã! Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Obrigado por estares aqui. De ser lindo. Hoje temos connosco a Juliana Mel, que é psicóloga. Junguiana, não é uma psicóloga Junguiana. qualquer, não é? De uma linha específica. E também... que integra a astrologia, às vezes, com o seu trabalho. Sim. Uhum. A astrologia não só, não é? Também outras vertentes da espiritualidade. Sim. É? Então, assim, 5 minutos. Como é que chegaste a isto tudo? Porque no teu caso não é só astrologia, é psicologia, astrologia, outras coisas. Uhum. Bom, eu desde antes de eu me entender de gente, antes de eu saber que eu era um ser humano, Uhum. os mistérios da existência já me convidavam. Então, tipo, eu fui aquela criança que via coisa, via espírito, via energia, Uhum. sentia isso na minha mão. Eras muito sensível, não é? Sensitiva. Coisas que eu não me lembro e os meus pais falam que eu fazia e falava e tal. Bem no comecinho da adolescência, eu já comecei a me interessar por práticas espirituais, religiões diferentes, ocultismo. As pessoas, desde muito cedo, me procuravam para falar suas profundezas, suas intimidades. Então, isso foi uma coisa meio que foi me atravessando ao longo da vida. Natural, não é? E aí, à medida que o tempo foi passando, isso foi se estruturando profissionalmente, academicamente, laborativamente, assim, né? Trabalhando. A astrologia chegou antes da psicologia. Eu acho que eu tinha uns de 14 para 15 anos, quando eu comecei a me interessar por isso. Aí, Isso é há quantos anos? Você para ir no mesmo ano agora que eu tô com 34. Quando eu tinha 14... 2005. Há 20 anos. Aí comecei a ler sobre signos, casas astrológicas, planetas, me interessar por isso. Depois fiz faculdade de psicologia. No iniciozinho da faculdade de psicologia eu me interessei pelo Ayurveda. Então isso da psicologia? No Ensino início ayurvédica? da minha faculdade de psicologia eu descobri o Ayurveda. Não foi na faculdade, Não foi foi nessa na fase. faculdade, Sim. Okay. Para quem não sabe, a Ayurveda é a medicina que acompanha o yoga. Ou seja, o yoga diz como é que a Ayurveda se aplica e a Ayurveda diz como é que o yoga se aplica. Sim. Medicina, pode ser que é das mais antigas do mundo, né? Vem da Índia. O Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, né? Que surgiu mais ou menos 4.000 anos atrás e faz parte de um sistema de conhecimento que o yoga está envolvido, a medicina está envolvida, a arquitetura está envolvida, a matemática está envolvida, a astrologia está envolvida Isso também. Mesmo. Aí depois fiz arte-terapia, depois fiz agroecologia. Então, assim... O que é a agroecologia? Agroecologia é um conjunto de técnicas de potencializar ambientes naturais. Então, trabalha com plantas, solo, alimentação, autonomia comunitária, essas coisas. Uau, que lindo. E aí, no final das contas, está tudo num bolo só, né? O ser humano é holístico, né? A gente é um holos, um todo completo, né? E para explicar a humanidade, a gente precisa de diversas linguagens. Então, a astrologia chega para mim como uma ferramenta de autoconhecimento. Claro. Né? Primeiro, eu começo a entender o mundo, entender a mim mesma, também através da lente da astrologia. Claro. Eu sou deste signo, isto quer dizer isto sobre mim, como é que é aquela pessoa, como é que eu me relaciono. Por que será que essa pessoa se comporta assim? Desta maneira. Por que será que eu tenho essa tendência? Sim. Ai, sempre me vejo tão assim, de onde é que isso vem? Sim. Né? Eu acho que no fundo todos os seres humanos têm um bocadinho esse labirinto interno. Sim. Pode ter mais vontade ou coragem ou, não sei, tendência para estudar ou querer investigar mais. A gente pode buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento através de várias vias, né? Claro. O yoga é uma via de busca de autoconhecimento, a psicologia é uma via também e a astrologia também. E aí, assim, depois da faculdade de psicologia, eu encontrei a psicologia junguiana. Carl Gustav Jung era um psiquiatra, um médico psiquiatra,
ali 1910, 1920, ele estava chegando no auge da construção da teoria dele, né? E ele investigou muito diversos sistemas de conhecimento entendidos como ocultos, né? Como saberes herméticos. Incluindo a astrologia. Incluindo a astrologia, isso. E não só, não é? Ele também estudou yoga. Eu tenho um livro de Jung e o Despertar da Kundalini, que é fascinante, né? Fala todo o sistema de chakras, do prana, do prazer, da energia vital, dos corpos energéticos, todos os... Impressionante. Também a astrologia maia. Sim. E depois também a interpretação dos sonhos, os arquétipos. Interessante. O tarô também, né? Que tem uma força arquetípica muito grande. Eu também estudou o tarô. Uau, é mesmo muito múltiplo e místico profundo, não é? Que vai buscar várias visões sobre a vida, não é? O inconsciente coletivo. Sim. Para a compreensão do self, não é? Para a realização do self. Isso. Fica muito evidente, rapidamente, que as respostas racionais não dão conta de responder às questões complexas do ser humano. Né? Claro. Então, acho que... Não é suficiente. Claro. Jung foi buscar astrologia. O penso logo existo ficou muito... É bom, é ótimo, né? E dá conta de uma determinada camada. Mas há outras. São várias camadas da nossa existência, né? Então isso conduz-me logo aqui à primeira pergunta que eu aqui tenho. Sim. Que é, a astrologia então, a ti, como psicóloga, ajuda-te a compreender melhor os problemas das pessoas. Tu recebes um paciente novo e utilizas como ferramenta a astrologia, por exemplo, para identificar os traumas ou o que é que faz a pessoa ser como é. Sim, a gente pode olhar por aí, né? Assim, tem uma lei hermética que se chama lei da correspondência, né? O que está em cima é como o que está embaixo, né? O que está dentro é o que está fora. E tem um texto então, escrito assim, sobre isso. O que está no... O céu é um mapa do nosso interior, né? Isso é o macrocosmos e o microcosmos. Isso. E aí tem aquela máxima, né? Eu não sei quem foi que disse isso, me perdoem a falta de informação nesse sentido, mas conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Quem diga que foi Sócrates, dizem há vários autores. E aí, assim, a astrologia, ela oferece pra gente alguns marcadores, né? Tipo assim, se você tem sei lá, touro na casa 4. Aí aquilo ali vai estar falando da sua relação com a sua mãe, da sua relação com uma parte muito... A casa 4, ela fala da nossa relação com a nossa mãe. Com a casa. Também fala da nossa relação com a casa, com a família. E daquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo, da nossa intimidade mais profunda, de como é que a gente se alimenta emocionalmente, como é que a gente se estrutura, aonde é que a gente vai buscar a nossa sustentação. A casa 4 fala disso, né? Aonde é que a gente se sustenta. Ela tá no oposto do meio do céu. Ela tá no oposto do meio do céu. Então, para eu chegar bem na realização do meu meio do céu, para eu chegar bem nas questões da casa 10, que são as questões do meu serviço no mundo, do trabalho, como eu vou ser reconhecida em relação ao meu trabalho, o que é que eu tenho para oferecer para o mundo, para as pessoas, né? Sim. Como vão me ver quando eu tiver estruturado o meu servir no mundo. Para eu chegar bem nesse lugar, eu tenho que estar bem apoiada no que a casa 4 tem para oferecer. E aí, tu perguntou se eu olho para a astrologia para entender melhor as questões das pessoas. E sim, isso é possível ser feito. Eu não faço isso sempre, porque se a pessoa que eu estou atendendo como psicóloga deseja se aprofundar nessa ferramenta de conhecimento que a astrologia permite, é maravilhoso a gente fazer isso, né? É uma ferramenta a mais, um grande espelho para olhar para si mesma. Mas tem gente que não se interessa por isso, então a gente vai por outros caminhos, e caminho não falta para buscar o autoconhecimento, né? Claro. Mas só para as pessoas perceberem, se a pessoa quiser e tiver esse interesse, e imaginando que a pessoa não está bem consciente dos traumas que tem. Imaginemos que estão reprimidos, não é? Sim.
O Jung fala dessa possibilidade do lado sombra, as coisas que nós reprimimos, rejeitamos e às vezes não estamos conscientes que temos. E eu queria perguntar especificamente isso, né? No caso dessas coisas que estão reprimidas, a astrologia pode ajudar-nos a identificar, não é? E no caso de um psicólogo treinado, se calhar pode ajudá-la a perceber melhor de onde é que vem. Eu vou dar um exemplo de uma situação como essa, para a gente poder visualizar melhor como é que isso acontece. A casa 6 e o signo de Virgem, por exemplo, tem a ver com as purificações que a gente precisa fazer na vida, né? Nossas rotinas, como a gente se purifica, e se purifica no sentido de tira o excesso, tira o que não nos serve, né? Se purificar nesse sentido de deixar apenas o que é útil para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, a casa 6 e o signo de Virgem tem a ver com isso, né? Os desafios do cotidiano em construir uma vida que funcione para que você seja o melhor que você pode ser. A casa 6 e o signo de Virgem tem a ver com isso. Saúde, tem né? a ver com saúde, com doença, com as crises e dificuldades que a gente pode ter nesse processo. E com o serviço geralmente, quem tem a lua na casa 6, por exemplo, a lua que remete a gente à mãe, a lua tem a ver com a mãe, com o feminino, com as emoções, com os sentimentos, com aquilo que oscila dentro da gente, com as nossas águas internas, né? Então, alguém que tem uma lua na casa 6 ou uma lua em Virgem, por exemplo, muito provavelmente, claro que isso vai depender do restante do mapa inteiro, e também vai depender de se os cálculos do mapa foram feitos corretamente, porque às vezes acontece eu fiz meu mapa, eu não tenho nada a ver com o meu signo. Será que você fez os seus cálculos astrológicos corretamente, né? Então, assim, essa pessoa que tem uma lua na 6 ou uma lua em Virgem, certamente vai ter questões desafiadoras com a mãe. Uma relação difícil com a mãe. Essa relação difícil vai impulsionar, ou deveria impulsionar a pessoa para se conhecer nesse âmbito de como se maternar, aproveitando que hoje é dia das mães. No Brasil, hoje é dia das mães. Que bonito, que lindo. As questões com a mãe, as questões com a maternidade, elas vão impulsionar a pessoa a crescer, elas vão impulsionar a pessoa a desenvolver processos de purificação. Agora, isso só é possível se a pessoa recebe o suporte necessário para isso. Tanto o suporte necessário do restante do mapa, tipo assim, quais são as condições que a pessoa tem de transpor os próprios desafios, né? Porque todo mundo vivencia desafios na vida, mas a nossa capacidade criativa de solucionar esses problemas ou esses desafios, ela precisa ser alimentada para que a gente tenha essa condição, né, de transpor os nossos desafios. Então, o suporte do restante do mapa, tipo assim, um Marte bem posicionado no mapa, permite a coragem necessária e o movimento necessário para empreender essa jornada de autoconhecimento e autocuidado. O que é um Marte bem posicionado no mapa? Bom, um Marte bem posicionado tem uma posição que eu vejo assim que é bem interessante, é o Marte conectado com Capricórnio. Ou o Marte conectado em alguma angulação positiva, um trígono, com Saturno. Que pode ser visto como bem negativo, porque o Marte é impulso, rapidez, aceleração, e o Saturno é o oposto, né? É o tempo, é a lentidão, é o processo. Restrição, austeridade. Exatamente, restrição, austeridade. Mas se isso está bem aspectado e se a pessoa tem a condição de usar essas duas energias bem assentada, aterrada, profunda, consciente, o que é que se produz aí? É um guerreiro maduro, né? Porque Saturno é o velho, Saturno é o sábio, é o ancião, é o que precisou caminhar muito para colher os próprios frutos, né? É um guerreiro ponderado.
E o Marte é o guerreiro. Então, assim, imagina um guerreiro sábio. Um guerreiro saturnino. E aí, com algumas condições, tanto que o nosso próprio mapa pode oferecer, quanto que a ajuda de um astrólogo, de um psicólogo, de um bom médico, de um bom mestre espiritual pode oferecer, aí o ser, a pessoa, ela ganha a condição de alcançar o que o mapa quer dela, né? Porque... E por falarmos em mapa, na psicologia junguiana, os arquétipos vivem no subconsciente, né? No subconsciente coletivo. Como é que é esta relação dos arquétipos com os planetas, com os signos e com a psique? Os arquétipos são imagens primordiais. Imagina assim, um rio sem água, no sentido de é uma forma primordial que é preenchida por uma energia, e esse preenchimento, ele gera um sentido, né? E ele é cheio de sentido. Então, os arquétipos são imagens primordiais, são referências primordiais, são imagens compartilhadas por toda a humanidade. Que é o inconsciente coletivo. A pessoa não sabe. O inconsciente coletivo é cheio de arquétipos. Os arquétipos compõem o inconsciente coletivo. Imagina todos nós, todos os seres humanos, com a sua psique. Dentro da psique está a mente consciente, a mente inconsciente, a mente subconsciente. Tudo, o nosso inconsciente pessoal, as experiências que a gente viveu ao longo da nossa vida, os nossos referenciais. E o inconsciente coletivo. Por exemplo, a história da minha tataravó, que eu não sei nem quem é, ela está dentro do meu inconsciente coletivo. Ressoa, não é? Está dentro do meu inconsciente pessoal e está dentro do inconsciente coletivo da humanidade. Então, assim... Sei que se diz que somos todos um, não é? Que nós estamos separados uns dos outros. Mas tu vês isso de uma forma meio espiritual ou uma forma física, no sentido de estar... dos nossos genes e estar gravado, ou numa forma cultural? Ou achas que é tudo? As duas coisas. As três coisas. As três cultural coisas. Também. Sim. Em toda a humanidade, qualquer ser humano vai ter algum referencial sobre maternidade. Né? Todo mundo, qualquer ser, até uma cobra, nasceu de um outro ser, que foi a mãe dela. Né? Certo. Então, a experiência da mãe, da grande mãe, isso é o arquétipo. Aí o arquétipo, ele entra no nosso processo pessoal, na nossa consciência pessoal ou no nosso inconsciente pessoal. O arquétipo entra oferecendo pra gente uma imagem de mãe. Então, assim, eu tenho vários referenciais sobre o que é ser mãe. Isso é a imagem arquetípica da mãe dentro de mim. Mas o arquétipo materno envolve a mãe cobra, a mãe jacaré. O que é ser mãe esquimó. O que é ser mãe de uma pessoa numa aldeia indígena no Brasil. Sim, está presente em todos os lugares do mundo e é transversal a humanos e não humanos. Isso. Só que ganha formas específicas de acordo com as nossas experiências pessoais. E com a cultura onde estamos inseridos, não é? Exato. E depois com a parte da genética. Ou seja, está relacionado com os três tipos. Sim. Ou seja, é físico, cultural, genético, ambiental, espiritual. E o Jung era altamente espiritual, não é? Sim. Era um místico espiritualista. Era um místico cientista, cientista místico. Cientista espiritualista. Onde ele se distinguia do Freud, era que o Freud acreditava na ideia da tábula rasa, né? Portanto, nós nascíamos como uma folha em branco e éramos exclusivamente moldados pelas nossas experiências. Pois. E o Jung não. O Jung acreditava que nós já não éramos só as experiências, mas já vínhamos com uma certa predisposição para sermos de dada maneira. A genética vem mais tarde e, de certa forma, veio comprovar isso, mesmo para quem não acredita em astrologia. Mas pronto, o Jung acreditaria nisso não só a um nível físico que a genética explica, mas a um nível também, se calhar, espiritual. Um nível profundíssimo, sim. Uma predisposição que nós temos, neste caso, portanto, temos duas, a genética e a cósmica.
E outra, a epigenética, não é? Que se Sim. fala hoje em dia, que os ambientes onde estamos também nos transforma completamente, até mais do que a nossa genética. Os nossos Filhos de hábitos, pessoas né? que têm muitas doenças podem nunca desenvolvê-las porque se desenvolveram em ambientes e cenários diferentes. Sim. E a epigenética também se transforma com meditação e com estados modificados de Sim. consciência e com práticas espirituais. E até com autoconhecimento e com meditação, com a astrologia. Como a gente tem uma herança arquetípica muito diversa, a nossa herança ela não é só o que os nossos pais ou a nossa família ou mesmo a cultura em que a gente está inserido nos oferece. Essas são as nossas experiências ou as nossas referências mais diretas. Mas como a gente está mergulhado num mar de arquétipos, a gente pode pegar referências que estão muito longe da nossa experiência cotidiana. Né? Claro. Como uma ferramenta de autoconhecimento, e nesses estudos que Jung desenvolveu também, os signos, os planetas e as casas astrológicas, elas podem e devem ser olhadas como imagens arquetípicas. Então, assim, o que é que... Vamos pegar o signo de Capricórnio, por exemplo. Podias fazer um bocadinho para todos. Sim. Só assim uma pincelada. Então vamos começar por Áries. Vamos começar por Áries, Vamos Carneiro. começar Sim, por é Áries. giro, assim é giro. O arquétipo do Áries, o arquétipo de Carneiro, o arquétipo do Ariano ou da constelação, porque cada constelação tem uma mitologia específica, né? Tem um mito, tem uma história, tem um deus envolvido com cada constelação. Então, cada constelação conta uma história. E o arquétipo daquele signo está baseado na história daquela constelação. Só fazer uma parte. É que nós acho que não dissemos isto no início às pessoas, mas tu praticas a astrologia védica. Sim. Em que os signos correspondem às constelações. Isso. A maior parte dos convidados que temos aqui normalmente não é esse o caso, não é? Porque isto para as pessoas que lá estão em casa e não sabem, há mais do que um zodíaco, né? Sim. No caso da védica é o sideral, em que as constelações correspondem aos signos. No caso da astrologia que nós moderna, normalmente praticamos, não correspondem. Os signos não correspondem às constelações porque são determinados a partir do equinócio de primavera. Pronto, portanto, há uma diferença. Não bate certo. Mas também é verdade, neste caso, que as constelações têm sempre esse mito associado, seja qual for, seja alinhadas com os signos ou não. Tem uma coisa na psicologia junguiana que é assim, a gente trabalha muito com símbolos, né? E os signos, eles são símbolos. Os símbolos são pontes através da qual a gente consegue chegar no inconsciente. Então, assim, qual é o trabalho, boa parte do trabalho da psicologia, né? É integrar, aproximar a consciência do inconsciente de uma forma harmoniosa. Porque se a gente se afasta muito do inconsciente, o inconsciente é muito mais poderoso do que a gente. Claro. Né? A gente conhece, os cientistas já dizem hoje que o que a gente conhece do universo é 0,03% do que o universo é. Aí a gente sabe que a gente não sabe uns 5%. Todo o resto a gente nem sabe que não sabe. É a pontinha do iceberg, não é? Então, o inconsciente é muito maior do que a consciência. Qual é a nossa relação? Como deve ser a nossa relação com o que é maior do que a gente? É uma relação de reverência. É uma relação de respeito. É uma relação de buscar aprender com isso. Né? Então, o inconsciente é o mestre da consciência. Então, os símbolos e os signos, o zodíaco, que a astrologia traz pra gente, tem um potencial simbólico, ou é muito simbólico, de uma forma muito profunda. E aí, qual é a magia dessa história? É que esses símbolos, eles aproximam a gente, eles abrem a porta pra gente entrar em contato com o inconsciente de uma forma respeitosa, porque se a gente se afasta, nega o inconsciente, né? Não, tudo é racional.
se eu não sei, é porque não existe. Se eu não consigo medir, é porque não faz sentido. Essa postura cética, vamos dizer assim, em relação ao desconhecido, ela gera uma tensão entre o inconsciente e o consciente. E o que acontece é que o inconsciente ele começa a dominar a nossa experiência. E aí a gente perde a nossa gerência ou a nossa gestão sobre a nossa vida. Então rapidinho. Então você tá aqui e você é tomada por um sentimento. Alguém fala alguma coisa para você e você fica perdidamente apaixonada, ou você fica morto de raiva, ou você fica completamente obcecado. Essas emoções que tomam a gente para além do que a gente consegue direcionar, gestionar, lidar, manejar, vem de tudo aquilo que está no nosso inconsciente, que a gente desconhece e que por isso mesmo nos domina. Então, quanto mais a gente pode ampliar a nossa consciência, e os símbolos são mestres em ampliar a consciência, quanto mais a gente pode fazer isso, mais chances a gente tem de viver uma vida saudável, de ter relacionamentos interessantes, saudáveis, equilibrados, harmoniosos, com a gente mesmo e com os outros, né? Essa é a tradução da relação sombra e luz. Sim. O que é que está na sombra? O que está na sombra é o que eu não vejo. Isso. São os aspectos de mim que estão na sombra, é a parte que eu não vejo, que eu desconheço. O Jung é que... E o Jung introduz esses temas, Exato. mas hoje em dia na espiritualidade fala-se muito do a luz e a sombra. Também é interessante que existe, né? esta linguagem, uma linguagem moderna, espiritual moderna, mas que vem daqui, não é? O Jung revela isto, o que está na sombra é o que eu não vejo sobre mim, o que eu desconheço, que depois se manifesta não sendo tratado, resolvido ou integrado, se revela desta forma mais dura, como por exemplo a raiva reprimida, ou, não é? Por isso é que temos de tentar eliminar esse lado. E a luz é a luz da consciência, é a luz do conhecimento, que é a luz libertadora. Sim. Muitas vezes o que está na nossa sombra são coisas belíssimas, só que a gente desconhece, né? Sobre a gente mesma. Tipo assim, por exemplo, vamos dizer alguém que tem câncer na casa 4 e Capricórnio no meio do céu. Aí o capricorniano tá lá, né? Trabalho, objetividade, o meio do céu. Tudo que é visto, tudo que tá consciente é trabalho, dedicação, compromisso, responsabilidade. E os meus sentimentos, eles vão sempre ficar em segundo plano, porque eu tenho que dar conta de corresponder às minhas responsabilidades. Been there. Né? Preciso corresponder às minhas responsabilidades, preciso alcançar os meus objetivos, preciso prestar um serviço ao todo, tenho que fazer isso aqui. E aí, isso é o que está na luz, vamos dizer assim, está na consciência. Aí, o que é que está na sombra? É o meu afeto, são as minhas emoções, é a minha sensibilidade. Tá na sombra porque eu não vejo, porque eu não reconheço. Não tô sentindo nada. Tô só indo aqui, ó. Tá tudo bem, tô sentindo nada. Tô aqui indo, produzindo, fazendo meu trabalho. Adoro esta visão. Adoro e aí, esta visão. E aí, aí lá na frente, o que é que acontece? A pessoa é possuída pelos afetos que ela não percebeu. E aí, de repente, porque ela não tomou consciência, porque ela não viu quando os sinais eram delicados, de repente ela é acometida, a pessoa é acometida por uma grande tristeza, por uma crise emocional, porque toda a profundeza da emoção estava na sombra, estava lá na casa 4, sem ser visitada, sem ser vista, sem ser integrada. Então tu associas a sombra da pessoa à casa 4? Em alguma medida, sim. A casa 4 geralmente está ali o que pouco se olha, o que pouco se vê. O que a gente só encontra numa intimidade mais profunda. Né? Então, geralmente, imagina assim, é muito comum isso, né? A pessoa privado. A pessoa no mundo coletivo é educada, cortês, gentil. No mundo privado ela é explosiva, raivosa, né? Só quem vê é quem tá ali, no seiozinho da família, os mais íntimos. Com Marte na casa 4, por exemplo. E aí, sim. levar consciência para isso, né? Eu tenho um Marte.
Pode ser discussões na família. a via, ela pode ser começando por um lado ou começando por outro, né? Tipo assim, poxa, tô sempre raivoso com os meus entes queridos, com as pessoas que eu tenho mais intimidade, eu sou raivoso. Vou buscar entender isso. Aí, de repente, a pessoa descobre que tem um Marte na casa 4, por exemplo. E pode ser também nas outras casas de água, digamos assim. A 8 e a 12. Isso, a casa 8 e a 12 também são as 3 casas mais do subconsciente e da sombra. mais profundas, mais intensas. Então, água, menos palatáveis, né? Tipo assim, menos palatável. O que é palatável na nossa cultura contemporânea, né? É o bonitinho, alinhado, organizado, formatado, limpo, né? Organizado, limpo, estruturado, educado, fofinho, né? Sim. Isso é o que é palatável na contemporaneidade, na nossa cultura, né? A gente precisa compreender que o feio, o desorganizado, o sujo, o bagunçado, tudo isso compõe a nossa experiência humana. Aí eu vou condenar, eu vou me condenar porque eu sinto raiva, eu vou me condenar porque eu não sou perfeita. Pronto. Tá difícil a situação, né? Porque perfeito ninguém é. Claro. Isso é muito bom para compreender, por exemplo, quando no relacionamento, quando pessoas moram juntas. Pronto, falámos da casa 4, eu automaticamente pensei nisto, né? Quando pessoas moram, não só relacionamentos, mas não só relacionamentos amorosos, mas famílias. Sim. Quando moras com alguém e tens estes aspectos, tens que ver onde é que está a tua casa 4, ou que planetas estão na tua casa 4, 8 ou 12, as casas, o privado, não é? E perceber e tentar justificar ou compreender de alguma maneira, através da astrologia, né? Que aquela tensão que existe na tua vida, ou na tua família, no relacionamento, pode vir dali. Sim. E isto tira a culpa, responsabiliza, dá poder sobre. Isso, exatamente. Dá-te poder sobre a tua conduta, né? Neste meio privado. Né? Sim. Vamos voltar aos arquétipos. O que é sombra vira um superpoder. A sombra é o nosso integrado. Poder. Sim, exatamente. Vamos voltar aos arquétipos. Sim. Áries no entendimento arquetípico, né? É a nossa... Não é só nossa, porque não é só humana, mas é a potência iniciadora. É o que abre o caminho, é o que inicia os processos, é a força do eu, né? Que é de onde se origina o movimento. O movimento, ele se origina de um eu, né? Do centro do ser. Então, o Carneiro, o Áries, ele fala desse eu que é capaz de trazer para o mundo algo, trazer para o mundo físico algo, iniciar um processo, se apaixonar por um empreendimento, realizar uma história, né? E aí Áries é um signo guerreiro, é regido por Marte, que é o planeta da guerra, vamos dizer assim. Mas essa é uma compreensão limitada, mas sim, também é o planeta da guerra. Precisa de uma espada para abrir o caminho, né? Se você entra numa mata, numa floresta, sem um facão para abrir o caminho, você não vai andar muito, né? Tem que ter a sua espada para abrir o caminho. 3 minutos. Então, o Áries tem a ver com isso, né? O iniciador, o que abre o caminho, que traz para o mundo físico um corpo para ser ocupado por um eu, né? E aí, depois de Áries, é Touro, que aí já começa assim, depois de iniciar um processo, eu preciso encontrar prazer e satisfação nesse processo. Depois de iniciar um processo, eu preciso que esse processo esteja alinhado com os meus valores. Touro é regido por Vênus, e Vênus tem a ver com o que é que a gente valoriza, o que é que tem valor pra gente. Então, depois que o processo se inicia, ele precisa me trazer aquilo que eu valorizo. Então, se eu tô cercada do que eu valorizo, eu me sinto confortável. Então, isso tem a ver com o Touro, né? O Touro tem a ver com essa etapa da construção de uma jornada que envolve persistência, que envolve continuar o caminho que foi aberto. E fazer isso só é possível se a gente associa a nossa caminhada aos nossos valores, o que é que tem sentido para mim. Eu só posso dar continuidade a um processo que eu iniciei
se ele estiver vinculado com os meus valores, com o que eu sinto que é importante, com o que eu valorizo mesmo na minha vida, né? Então, o touro, ele tem a ver com essa satisfação pessoal, ele está associado ao sabor das coisas, né? Ao comida, conforto, ao gosto, à nutrição. Depois de touro, gêmeos, e aí os gêmeos, ele vem com essa necessidade de conhecer, né? Antes de se aprofundar no que quer que seja, conhecer, descobrir, conectar. Tá associado a Mercúrio, o regente de Gêmeos é Mercúrio, né? Então, e Mercúrio, na Grécia, é um deus, né? O deus da comunicação, que está associado a Hermes, na Roma. Hermes é na Grécia e Mercúrio é para a mitologia romana. Vai, então, Mercúrio é Roma e Hermes é grego. Hermes é grego, ótimo. Então, quem é Hermes e Mercúrio, né? É o comunicador. Ele vai em todo canto, ele abre caminho, ele se comunica com os deuses e se comunica com os seres humanos. Também está associado a Exu, também está associado a Ganesha. Esse deus, isso é o arquétipo. Vê, qual é o arquétipo? Aquele que comunica mundos. Entre mundos. Aquele que comunica entre mundos. Que viaja entre o céu e a terra. Isso é o arquétipo. Mensageiro. O mensageiro dos homens, o mensageiro dos deuses. E ele que viajava rapidamente. Mercúrio é o que se move mais rapidamente. Super rápido. Ele era representado na arte com asas nos pés. Exatamente. Isso. Exatamente. E aí, vê, pra gente ter uma imagem bem perto do que seria o arquétipo. O arquétipo é isso, o mensageiro, o que comunica céu e terra, o que aquele para quem não há fronteiras, ele vai em todo canto, ele fala, é a palavra, é o comunicador. Isso é o arquétipo. E o removedor dos obstáculos também se adequa aqui? O removedor dos obstáculos. Aí, isso é o arquétipo. O arquétipo, ele toma formas. Para os romanos, qual era a forma? Mercúrio. Para os gregos, qual era a forma? Para a tradição do candomblé e dos orixás, esse é Exu. Na tradição hindu esse é Ganesha. Todas têm... Cada cultura vai ter uma entidade, um personagem, do arquétipo. uma história, um mito, que corresponde à energia arquetípica. Okay. Já é Ganesha aqui. Desculpa, e no Jung, porque o Jung definiu os seus arquétipos. Como? O Jung também definiu os seus arquétipos, ou não? Os arquétipos são infinitos. Hoje em dia tem uma coisa bem apelativa com relação aos arquétipos, né? Arquétipo de Cleópatra, eu não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil é arquétipo da Cleópatra, arquétipo da sereia, as deusas, arquétipo de não sei o que, arquétipo de não sei o que lá. Os 12 arquétipos de Jung, pelo amor de Deus, não caiam nessa, porque... Os arquétipos são infinitos. Não tem 12 arquétipos de Jung. E Jung não tem arquétipo nenhum. O arquétipo é algo da natureza. É a informação que se chega é o arquétipo. Isso. Sob a forma de imagem? Exatamente. Okay, então, estamos em Gêmeos, né? Aquele que comunica, aquele que fala, aquele para quem não tem fronteiras. Aquele que fala, eu acho isso bem bonito do signo de Gêmeos, que está correspondente à casa 3, que é a casa dos irmãos. Das relações com os iguais, né? É tipo, o diálogo que acontece no mesmo plano. Exato, é transversal, né? Não é hierarquia. Isso. Vamos pular agora para Câncer. Caranguejo. Pois, em Portugal é caranguejo. Sim, caranguejo. A grande mãe, a grande nutrição, a grande nutridora, a fonte da memória. As memórias, isso. As memórias, os sentimentos, as emoções, as águas. As raízes. Aquele que cuida, as raízes. Família. O acolhimento, a receptividade, né? A profundeza das emoções. Aquilo que a gente usa para proteger também, se proteger emocionalmente. Né? As nossas referências ancestrais, muitas vezes inconscientes também, tem a ver com o signo de Câncer. Leão em seguida, né? Porque a gente só pode reinar se os nossos afetos estiverem apaziguados. Um bom rei é generoso, né? A gente tem também hoje uma referência de que reis e rainhas são opressores,
pelo menos no Brasil a gente vê assim, né? Figuras de reis e rainhas são entendidas como figuras opressoras, mas na origem, um rei e uma rainha é um nobre que serve com o coração àqueles pelos quais ele está responsável. Né? Partilha a abundância. Isso. E aí tem a luz e a sombra de cada signo, né? Tipo assim, o que é que seria um leão, um arquétipo de leão integrado, né? Assim, assentado no próprio self. Ele brilha porque ele é. Ele brilha porque ele é generoso, ele brilha porque ele tem muito para dar. Ele é muito criativo, ele usa a criatividade para ele ou ela, né? Resolver as questões, resolver os problemas. Então, é uma generosidade, um coração e brilha naturalmente. É o sol. E o sol ilumina, alimenta, dá vida. Sim, é regido pelo exatamente. Sol. É positivo. Isso. O arquétipo de leão, na sua versão distorcida ou não integrada ou poluída, é aquela pessoa que força para brilhar. Fica fascinado com a sua própria luz. Não é? Fica fascinado com a sua própria luz. É o narciso. Fica chateado com a luz dos outros. Precisa se promover para se sentir grande. Né? Isso é uma distorção. Né? Mas Leão não tem nada a ver com isso. Agora a gente pode ver como é que tá essa energia leonina na existência de cada um de nós e entender assim, né? Ah, tá, então quando eu me sinto egoísta, quando eu me sinto enciumado por não ser o mais importante da sala, quando eu sinto essas coisas, isso tem a ver com o meu leão, ele tá descuidado, né? Eu não tô acessando o meu brilho, eu não tô acessando o meu poder pessoal. Por isso que eu me sinto mal quando coisas assim acontecem, né? Então, a trabalho da luz e da sombra, e a psicologia nesse sentido, muito pertinho, né? No que pode oferecer pra gente e pras pessoas a possibilidade de se tornar mais consciente do próprio processo de existência e entender onde é que eu preciso nutrir, o que é que eu tô precisando nutrir para eu estar inteira, né? E aí, depois de Leão, Virgem. E aí, Virgem também é associado a Mercúrio, é associada ao domicílio de Virgem, a casa 6. A imagem, a figura, né? A imagem do signo de Virgem é uma mulher com uma coroa de louros na cabeça. E aí, cada elementozinho desse diz alguma coisa pra gente, né? Então, é uma mulher, então é um signo que tem a ver com a receptividade, porque a gente precisa receber sabedoria e incorporar ela no nosso cotidiano para fazer o que Virgem precisa fazer, que é purificar, cuidar, alinhar a própria existência, organizar a própria existência, né? O louro é uma folhinha anti-inflamatória, antifúngica. É purificador. É uma planta medicinal, né? Então, e também é boa para limpar a energia densa. Isso. Virgem é o símbolo da pureza. Da pureza. Isso, exato. Então, é isso, né? Se a gente estudar as propriedades medicinais da folha de louro, a gente vai entender muito sobre o que é virgem. Né? E para romper os antigos padrões e desenvolver uma rotina saudável, é preciso romper muitas barreiras e entrelaçar mundos. Então, Virgem também é regido por Mercúrio, né? Depois de se purificar, depois de se alinhar consigo mesma, a gente vai para as relações, né? Que é Libra, ou Balança. É regido por Vênus também. Que somos nós as duas. Sim. Todo mundo tem Libra no mapa, né? Tipo assim, a pessoa não precisa ser libriana ou ser Balança para acessar a potência que Libra tem, né? Nós temos lá o nosso Sol. Sim, é exatamente isso. Mas todo mundo tem todos os signos, né? Claro. Os arquétipos alguns no mapa, sim, estão lá todos. Sim. Os arquétipos funcionam para todos. E aí, Libra... Pode haver mais ou menos informação. Isso. Ter mais ou menos energia disponível naquela área, né? E isso, não tem ninguém com menos coisa do que precisa. Ah, eu não tenho nada em Leão. Ah, não tenho nada em Libra. Toda a gente tem.
é que você tem forte no seu mapa o que você precisa para ser quem você é. Às vezes, alguém, ou, por exemplo, nós que temos balança forte no mapa, a gente precisa bastante dessa energia, da energia desse arquétipo, para alcançar a nossa individuação, para ser quem a gente é. Isso. Tem pessoas que precisam mais de outro tipo de energia. Libra tá lá, a balança tá lá no mapa dela, emanando a potência que precisa, que é menor do que uma potência em peixes, por exemplo. A pessoa precisa muito da energia pisciana. Ou Capricórnio, Isso. Aquário, enfim. Sim. E aí, a balança, ela tem a ver com esse olhar para o outro. É regida por Vênus também. Regida por Vênus. Libra é composto muito fortemente pela relação, né? Então, é o olhar para o outro, ver o outro, enxergar o outro, se ver no outro, ver o outro em si, crescer através das relações, a potência do vínculo, né? Da parceria, exatamente. O que a gente consegue construir junto. Porque Áries, que é o oposto de Virgem, o oposto complementar... De balança. Áries, que é o oposto complementar da balança... Que é o individual. É o individual. Tem que desenvolver o eu, não é? O caminhar sozinho, a força interior para seguir o caminho. Balança. E às vezes esse eu, é exatamente tudo que eu preciso para crescer. Só que tem um momento da vida ou da trajetória que tudo que eu preciso para crescer é relacionamento. Todo tipo, não é? Não é todo só tipo. Amoroso, é relacionamento. Não, sim. As relações importantes. Né? As relações importantes. Então, Libra tem muito a ver, balança tem muito a ver com relacionamento, beleza, harmonia, diálogo, diplomacia, tudo que a gente precisa para viver boas relações. Depois de Libra, né? Escorpião, que é... eu sinto que é um dos signos mais profundos. Claro, então é definido para profundidade, não é? Ao ir para a relação, certamente a gente vai enxergar coisas em nós que a gente jamais enxergaria só, né? Escorpião vem depois de Libra. O que é que está sendo dito aí nessa história, né? É que depois de vivenciar relações significativas, porque Libra são relações significativas, sejam elas quais forem, amorosa, de amizade, de trabalho, não importa, são relações significativas, importantes. Depois de me relacionar significativamente com alguém, ou enquanto eu estou me relacionando significativamente com alguém, eu tenho que aprofundar. Eu tenho que aprofundar e eu vou ver coisas em mim que eu jamais veria sem a presença do outro. Então, Escorpião, ele fala sobre o que vem do outro. Por isso que Escorpião está relacionado muitas vezes com herança, com o dinheiro dos outros, né? Com o dinheiro do cônjuge, com... Herança não só financeira, mas herança que tu trazes. Sim. Muitas vezes é financeira. Mas sim. No meio é financeira. Mas sim. E a intimidade também. Intimidade. Também sexualidade. Isso. E assim, intimidade... Você não vai pra intimidade com ninguém vendo só o que é fofinho, né? O que é bonitinho, o que tá na superfície. Não. A intimidade, ela é visceral, ela tem tudo, contém tudo na intimidade. E Escorpião é isso, né? É esse mergulho num lugar muito fértil. É como não sei, vocês certamente devem ter isso aqui em algum tipo de ambiente, de bioma, lá a gente tem algo que se chama mangue. Sim. Que é aquele lugar de lama, que é a mistura do rio com o mar, que é uma água meio misturada, cheio de nutriente, aonde os peixes, os camarões, os caranguejos, os tubarões vão ter seus filhotinhos, porque lá tem muita comida. E só que é um lugar denso, é lama, é escuro, porque tem muita coisa ali. Por que é escuro? Porque tem muita energia ali. É igual ao buraco da minhoca, que alguns chamam de buraco negro, ou útero, que é... Por que é negro? Por que é escuro? É porque tem muita coisa ali dentro. É muito profundo, é muito intenso, né? Escorpião. Depois de Escorpião, né? Depois de acessar essa profundeza, dar esse mergulho vertical para dentro...
o que é que a gente encontra? A sabedoria, que está associada a Sagitário. Como é que você chama o Sagitário de Sagitário? Que é esse guerreiro que aponta a flecha para cima, né? O guerreiro de uma flecha só. Metade humano, metade cavalo. Né? Ele Centauro. São os centauros, né? Os centauros são metade humanos e metade cavalos. Eles têm a sabedoria dos seres humanos verdadeiros e a força, a potência dos deuses, dos cavalos. Regido por Júpiter. Isso. O Quiron é um centauro, né? É o curador ferido, é um Quiron, é um centauro que foi ferido, e o Quiron é um aspecto do nosso mapa, né? Onde está a nossa ferida. Ele foi ferido, ele foi machucado, e ele começa a procurar vários tipos de cura para curar a ferida dele, não encontra essa cura para a ferida dele, mas nesse caminho ele aprende vários remédios para várias coisas. Então ele é o curador ferida. E aí Sagitário, esse guerreiro de uma flecha só, né? Tá muito associado aos mestres, é a casa 9, ele é regido por Júpiter. Júpiter, na astrologia védica, é conhecido como o mestre dos deuses. Vênus é conhecido como o mestre de outra classe de seres. E eles são dois mestres. Os dois Júpiter, benéficos, sim. Hã? São os dois benéficos, são dois mestres. São dois mestres. E Júpiter é o mestre dos deuses. Então, é o sábio, ele é o oposto complementar de Gêmeos, né? Gêmeos vai buscando conhecimento. Sagitário aprofunda o conhecimento, né? Passa a vida cultivando um aspecto do conhecimento que naquela história ali é muito significativa e vale a pena aprofundar muito. Então, por exemplo, imagina, tu começou a estudar astrologia em 2005, certo? Imagina que tu vai até os teus 70, 80 anos estar estudando astrologia. Isso tem a ver com Júpiter no teu mapa, né? Tu tá estudando yoga há quanto tempo? Comecei em 2005. 2005 é um ano forte, né? Que giro, nunca tínhamos pensado sobre isto. Pensado nisso, mas eu comecei a ler a Maria da astrologia. Pronto, tipo, eu era criança. Bom, isto é uma história antiga. Então, o yoga, que é um conhecimento cultivado por longos períodos e de forma profunda, com o passar do tempo, isso é Júpiter no mapa, né? É a psicologia para mim, ou qualquer ferramenta de autoconhecimento, assim como a astrologia também, ou a Ayurveda, tudo que leva para esse conhecimento mais profundo é Júpiter no meu mapa. É a expansão. É a expansão pelo conhecimento. Isso. Porque o Júpiter expande e traz abundância. Coisas em grande. Grande, auspicioso. Traz abundância, auspicioso. Nós temos Júpiter em Sagitário. Isso. Bonito. Na casa 8. Tá domiciliado em Sagitário, né? Mas não na casa. Aí, como tá na casa 8. É tudo que é conhecimento profundo. É tudo para aprofundar. E não pode ter medo, né? Porque. Não temos. Pronto, eu não tenho. Eu teve um momento da minha vida que eu recebi uma informação dessas que vem assim, né? Uma frasezinha assim que eu nunca me esqueço, que é assim: eu escutei alguém dentro de mim me dizer: não temas a feiura do mundo. Não temas a feiura do mundo. Isso é Escorpião. Isso é um Júpiter em Sagitário na casa 8, que é tipo, esse conhecimento profundo, você não tenha medo dele, não tenha medo do que você vai encontrar ali, porque nós queremos mais e mais. Mas é mesmo isso, é o Júpiter, que é o protetor, a vir proteger deste trabalho. Uma zona muito escura, muita sombra que é a casa 8. E aí Júpiter fala da nossa relação, como Júpiter está posicionado no mapa, fala da nossa relação com os nossos mestres, com as pessoas que nos ensinam. Com quantos anos você vai encontrar mestres importantes, a gente consegue ver isso na astrologia. E com a nossa capacidade de ser mestre também. Então, Júpiter está associado a isso. Encontrar a nossa própria mestria, né? No caminho da vida. Depois de Sagitário, Capricórnio. Capricórnio é a cabra montanhesa. Ela vai onde ninguém vai, ela chega onde ninguém chega. Ela é capaz de realizar coisas que ninguém é, porque precisa de muita disciplina,
muita coragem, muito propósito mesmo, né, para realizar. Tem muita força, sempre obstinada. O símbolo de Capricórnio é uma cabra com cauda de peixe, né? Metade cabra, metade peixe. É lindo, né? Tipo, é uma entidade mitológica, é um ser muito divino, arquétipo. Né? Aquele que escala a mais alta montanha ancorado pela força da sua cauda de peixe, que é o seu mundo emocional. Então, o Capricórnio mais poderoso, mais realizador, é aquele que tem o câncer no mapa, porque o rabo de peixe está falando disso, aquele que tem as emoções integradas no seu processo. Né? Esse é o trabalhador mais eficiente. E aí depois temos Aquário, que é um signo de ar, também regido por Júpiter. Saturno. Regido por Saturno. Tal como Capricórnio, que não dissemos antes. Sim, tal como Capricórnio. E Aquário, ele é o aguadeiro, né? Ele é aquele que... ele é um ser humano, o mito de Aquário, ele é um ser humano que serve a água ou algum outro líquido... É água, mas representa o conhecimento. Aos deuses. Sim. Então, ele é o único ser humano que convive com os deuses, porque ele serve aos deuses, né? Então, assim, Aquário é um dos... embora seja o meu ascendente, é um dos signos que eu acho mais complexo de compreender. Porque é isso, é um ser humano que vive entre os deuses, é uma relação com o todo muito profunda, mas é uma relação com o que está longe, né? Tipo assim, onde é que estão os deuses? Lá. Quase inalcançável. Então, é esse tipo de relação. Olhando por um lado mais convencional do que a gente costuma conversar sobre isso, tem a ver com as redes sociais, com até onde a sua voz chega, até onde a gente consegue, com quem a gente consegue se conectar. Os grupos. Com grupos com longas distâncias, com instituições, com tecnologia, né? É isso, que na astrologia moderna também está associado a Urano, né? Que é esse planeta que é o único que gira deitado. Todos os planetas giram numa determinada posição e Urano gira deitado. Gosta de ser diferente, é como um aquário. Então, tem mania que é diferente. O que eu fico pensando é que, é uma coisa louca que é assim, imagina, todo mundo tá vendo um mundo assim. Aquário tá vendo o mundo de cabeça para baixo. Porque todos os planetas estão girando de um jeito. Isso é muito significativo, simbolicamente. Né? Tipo, o eixo é similar. A dimensão em que se está ali circulando é similar. Aonde Urano tá é outro eixo, é outra dimensão da realidade. Outra perspectiva. Nós temos um amigo astrólogo que diz: sabem o que é que todos os aquários têm igual? É que são todos diferentes. Pronto. Acho que é por aí. Está sempre presente. E para fechar, Peixes, que é esse grande mistério, né? É a última viagem, é o inconsciente coletivo. Peixes é muito representativo do inconsciente coletivo, né? Esse mar cósmico de informações, onde tudo se cria e onde tudo se dissolve, né? Peixes. O mistério. A espiritualidade está associada à espiritualidade, está associado à devoção, está associado a coisas... A dissolução, não é? No todo. A dissolução. Como é misterioso. Inconsciente também. É inconsciente. Tem uma característica que pode ser associada a peixes, que é isso de ficar preso, né? O peixe está associado a instituições totalitárias, né? Tipo manicômios, hospitais, igrejas, a vícios, a obsessões. Pronto, aí também em todos os signos, né? Em todos os arquétipos, tem o lado, entre aspas, positivo e o lado mais desafiador, que é o que está mais na sombra. Referiste isso no leão, né? Sim. Mas depois já há em todos. Né? Tu agora estás a falar no peixe, lembrei-me, porque estás a dizer esse lado mais neptuniano, né? mais sombrio da fuga, mas isso existe em todos. Pois é também usar o senso comum. Então, queria-te perguntar acerca do conceito de persona do Jung, que muitos astrólogos associam ao ascendente. E
E se concordas com isso, se achas que o ascendente se pode equiparar à ideia de persona, ou se é mais do que isso, se é mais do que uma máscara? Mais do que isso, com certeza é. Mas acho que é uma boa associação, associar o ascendente à persona. Porque a persona... Mas a gente poderia associar também a persona a alguma coisa relacionada à casa 10, por exemplo. Porque a persona é aquilo com o que a gente se apresenta para o mundo. Máscara social. Pode ser entendido como máscara social, só que quando a gente... Eu, pelo menos, sinto que quando a gente fala assim, máscara, parece que é uma coisa falsa. Não é verdadeiro, não é? E não é. A persona é algo muito importante sobre nós. Faz parte de nós. Faz parte do que a gente precisa para ir para o mundo. Responde, na verdade, a algumas necessidades que a gente tem e que o mundo tem também. E que, assim, em nada tem a ver com necessariamente ser algo falso. Por exemplo, vê. Mas, por exemplo, na Grécia, dizia-se que a palavra personalidade vem de persona, que significa máscara. Sim, isso é. Então há esta ligação da persona com as máscaras que a criança vai adquirindo para ser aceite pelos pais e depois pelo mundo. Sim. Sim, o nome persona vem disso, vem daí, né? Vem do teatro grego e dessas máscaras para o teatro, né? Que não é o que é verdade, se bota e se tira, né? E o que é persona para Jung? É aquilo com o que a gente se apresenta para o mundo e que é muito útil, mas que não pode ser a única coisa com a qual a gente se identifica. Então, tipo assim, por exemplo, você é professora de yoga. Todo mundo lhe conhece como professora de yoga. Isso é uma persona. Eu sou psicóloga. Todo mundo me conhece como psicóloga. Isso é uma persona. Tipo assim, eu chego numa festa, e isso acontece sempre. As pessoas que são meus amigos e minhas amigas me puxam e vão contar problemas. Isso sempre acontece. E isso é verdade. Comigo também. Pronto, é isso, né? É essa referência. Sempre. A referência de uma instrutora de yoga, de uma pessoa que tem conhecimento sobre a vida. A referência de uma psicóloga, alguém que sabe cuidar, alguém que sabe ouvir. Isso é a persona. E isso não é uma coisa falsa, isso é uma coisa real. Eu realmente me interesso pelo que está sendo trazido ali num âmbito de profundidade emocional. Só que qual é o problema da persona para Jung? O problema da persona é quando a gente fica rígido nela. É quando a gente só usa uma máscara. Porque a gente tem várias dimensões de quem a gente é. Uma delas é essa persona social. É o médico, é o astrólogo, é a psicóloga, é o engenheiro. Muitas vezes está associado à profissão. Ou é a mãe, né? A pessoa só é mãe. Todo mundo vê ela como mãe. Se ela ficar presa ali, ela vai adoecer. Se eu for só psicóloga, se tu for só professora de yoga, a gente vai adoecer, porque tem uma hora que eu quero ir para uma festa, dançar enlouquecidamente e não quero que ninguém venha falar de problema para mim. Claro, não queres ter um título na testa. Ou tem uma hora que a professora de yoga vai comer 3 fatias de bolo de chocolate e isso pode ser lido como incompatível a ser uma yogini. Só que é isso, então o problema da persona é esse, ficar congelado ali. Isso depois vai ao encontro da ideia da individuação. Vai. Né? Individuação. Podes rapidamente dizer o que é isso? Explicar. E essas crises de individuação, que a gente às vezes chama de crise de identidade, que as pessoas passam, e muitas vezes o processo é mesmo, passa mesmo por largar a tal máscara. Sim. O processo de individuação é uma das bases da psicologia junguiana. Na verdade, é o que a gente busca. E não é só da psicologia junguiana, é da astrologia também, que é ser quem você é. Tornar-se quem és. Que nasceste para ser. Isso. Quem é? Porque não é nem para ser. Né? Quem tu já és. Isso. Assumires o que já és. Isso. Reconciliares todas as tuas partes. Para além de todas as máscaras. As escuras, as que estão na sombra. Exatamente. Unir, integrar. Integrar, né? Tem a ver com essa integração. A individuação, ela está associada ao arquétipo de self, que é correspondente ao arquétipo do ego, né? O ego, ele é o eu consciente. O self é... O si mesmo.
o si mesmo. Si próprio. E a individuação é aproximar-se do self, né? Ser cada vez mais quem se é. E aí, para isso... Independentemente. Isso. Das máscaras. É. E dos contextos. Para além das máscaras. É independentemente. Inclusive, usar as máscaras que correspondem a partes de quem de fato somos. Pois, integrar as máscaras As também. máscaras todas. Com o resto. Não rejeitar, integrar. Portanto, integrar o ascendente e a casa 10 com a 4 e a 8 e a 12. É tudo, está tudo. Ser tudo o que somos. Exato. E assim, eu nesses 11 anos de clínica psicológica, assim, o que eu vejo fortemente é que o sofrimento está sempre associado a máscara. Não conseguir ser quem se é. Por não conhecer quem se é, por ter medo disso, por não se sentir autorizada a isso. Enfim, culpa. As camadas que separam a gente de quem a gente é são milhares, né? São os nossos traumas, são a influência da cultura. E é preciso romper todas essas camadas. Preciso coragem. Para ser quem se é. E nós já falámos aqui, somos tão múltiplos, por exemplo. Eu, para além do yoga, eu sou advogada, que é a minha profissão, na verdade. E as pessoas dizem que é muito incompatível, porque na cabeça delas são máscaras que não funcionam. Mas são duas áreas que fazem parte de quem eu sou. Com certeza. Isto para dizer que em minha defesa, que é tipo, não me julguem, sinto-me julgada, não me julguem, não me atirem né? Flechas, porque realmente faz parte do meu self. E isto é uma forma, também acho que sou corajosa por assumir estas minhas versões, e é também um desafio a quem nos está a ouvir a também assumir as suas versões independentemente, porque o sucesso é acordar de manhã e estarmos vivos. E isso bem, que e é se sucesso. sentindo bem. Bem, saudável, integrado. Isso, está nas nossas mãos o sucesso, não tem a ver com o que os outros pensam, e que isto sirva também de inspiração e de terapia. E o legal, assim, né, de usar a astrologia nas consultas de autoconhecimento, né, processos terapêuticos em geral, é mais uma ferramenta para a pessoa se olhar e para a gente conversar sobre isso, né? Então, o que é que isso aqui quer dizer? Aí ela vai olhar para a experiência pessoal dela e eu vou dar para ela informações para além da experiência pessoal. E juntando isso, é muito rico, né? É muito rico. Pois, como disseste há bocado, há vários múltiplos caminhos, não é? Sim, porque dá para olhar para isso sem falar nada de astrologia também. Achas que a astrologia tem o potencial de permitir aceder a informação que não conseguirias por mais caminho nenhum? Por mais caminho nenhum, eu acho extremo, muito. É extremo. É extremo. Mas eu acho que a astrologia é capaz de revelar coisas que precisaria de muito tempo usando outras técnicas para chegar. Mais rápido. É tão lindo assim, né, poder mostrar para as pessoas no mapa dela, no mapa da própria pessoa, né? Que é único. As informações sobre as potencialidades que ela tem. Olha, isso aqui tende a ser uma habilidade para tu. Esse campo aqui, tu tende a ter muita desenvoltura nele. Isso aqui fala de algo sobre como tu pode oferecer o teu serviço para o mundo. E aí, se tivesses que dar assim alguma recomendação, sugestão aos teus colegas psicólogos? Se eu tivesse que dar uma sugestão aos meus colegas psicólogos, eu diria... Relativamente à astrologia. Relativamente à astrologia, eu diria, deem uma olhada nisso. Deem uma olhada, se abram para olhar, mergulhar, conhecer, estudar a astrologia, porque é isso, é um conhecimento ancestral, né? É muito antigo. Muitos povos acessaram esse conhecimento. É arquetípico também o estudo da astrologia, a relação com as informações que os astros podem oferecer pra gente, que o céu pode oferecer, que as estrelas podem oferecer. Isso é arquetípico. Muitas sociedades, em tempos diferentes no planeta Terra, se utilizaram do conhecimento de olhar para o céu, de estudar o céu, de entender o que é que isso pode oferecer de informação pra gente. Para o ser humano. Para os colegas psicólogos, entendendo que para quem entende que o ser humano é uma entidade extremamente complexa, porque é diversa, múltipla, né, infinita,
quanto mais ferramenta a gente tiver para olhar para o ser e olhar para a vida, mais a gente vai poder ajudar a pessoa a se ver. Mais a gente vai poder se ver, então... Vamos às perguntas da velha. Vamos às perguntas mais longo. Então assim, Vale agora a temos pena. perguntas que te Vai. vamos lançar assim de relâmpago e tu vais responder de repente, sem pensar, com base na tua experiência. Associação de vida. livre, associação livre. Zero julgamento, vai. Qual é o teu signo favorito? Aquário. Não, eu pensei, hein? Foi O primeiro que signo. veio na minha mente foi peixes, mas eu não sei o quanto isso é real ou não. Não sei qual é o meu signo favorito. Não sabes? É peixes ou aquário, ok. Certo. Planeta favorito? Júpiter. Qual é a tua casa astrológica? 6. Uau. 6. Tenho lá o sol. Qual é o signo que gostas menos? Áries. Tenho mais dificuldade. Muito explosivo. Difícil de lidar. Se fosses um planeta, qual serias? Vênus. Já és. Qual é que achas mais inteligente? Signo. Júpiter. Signo. O desculpa, signo? mais inteligente, sim, desculpa. Peixes. Boa. O peixes integrado. Tem tudo. É inteligência emocional. É o fim do... Máximo. Claro. Signo com mais mau humor. Acho que pode ser câncer. Guarda muita mágoa. Signo mais dramático. Peixes, com certeza absoluta. Alguém que não disse leão. Não, normalmente estão entre esses dois. O Deixa leão e eu o peixe. sei. Signo mais divertido. Aquário. Alguém concorda. Sério? Não ias para gêmeos? Quase, eu pensei em gêmeos, mas preferi aquário. Ok. Qual é o melhor signo para Vênus no amor? O melhor signo para Vênus no amor, para a própria pessoa? Sim, da tua experiência. O melhor signo para Vênus. Qual é o melhor Vênus no amor? Onde é que punhas o Vênus no mapa? Libra. Não, Libra. não. Muita doação demais, olha demais pro outro, não. Acho que... Virgem. What? Vênus quê? em Virgem. Vênus e Virgem porquê? Ok. Porque... Isto foi estranho, porquê? É o que quero saber. Porque é organizado, porque vai cuidar ali da coisa. Porque, vê, se for Libra, Vai é ser. romântico demais, olha demais pro outro, se perde, acabou. Ficou difícil. Se for Peixes, vai, Peixes. Mas Não sei, gente, Mudaste para difícil. Peixes? Mudei. Ok, acho melhor. Mudei para O Vênus Peixes. em Virgem tem um problema. É crítica. Não, Ele é muito crítico, né? Tem standards muito elevados. Espera Pronto, de ti então, o máximo. é isso. O problema é esse. Bem, adiante, não chegámos a um Ou consenso. seja, defeitos. os signos e Eu diria o amor Leão, é uma olha área Leão, olha Vênus em complexa da Leão. vida da pessoa. Vênus em Leão quer ser servido. Se não ganhar tudo o que quer, se não for o rei do outro, vai sofrer. Pura verdade. Adiante. Ok, melhor signo para Marte na cama. Na cama? Escorpião. Ou touro. Touro é bom também. Acho- Marte? Marte em Ok, Touro? eu não vou comentar. Na cama, sim, eu acho que pode ser. Ficou vermelho. Eu não tenho isso. Ficou com alguém que tem. Ficou com alguém que tem. Pronto, mas eu se calhar não concordo contigo. Tudo mas, bem. mas Olha, o que é pronto. que gostas mais no teu mapa? O que é que eu gosto mais no meu mapa? Eu gosto de que eu tenho Júpiter e Vênus na casa 7. Ah, que bonito. Muito Ai, bem. gosto muito. E o que E gostas estão menos? conjuntos? Estão conjuntos. O que eu gosto menos é a lua na 6. Me dá trabalho. Se pudesses mudar alguma coisa no teu mapa, Nada. Não mudaria nada. Não diz nada. Até se pudesses mudar alguma coisa nos nossos, o que é que seria? Se eu pudesse mudar alguma coisa no de vocês. É a última pergunta. Se eu pudesse mudar alguma coisa no signo de vocês, eu encomendaria a Júpiter uma bênção para os vossos mapas. Ah, que bonito. Uma bênção de Júpiter nos vossos mapas. Ah, não é de Felizmente Ganesha. ele já está lá a abençoar que está domiciliado está em muito bem, nossa Sagitário. Júpiter. Mas nós Não. agradecemos. Nós agradecemos. Pensei que fosses dizer que era o nosso ascendente. Não. Não posso excluir nada. Eu vou excluir o quê? Nem vou mudar nada no meu, nem vou excluir nada. Porque aí, cadê a És uma psicologia terapeuta junguiana? muito integrativa. Claro, é Muito bem. É verdade. A honrar muito bem aqui o ensinamento de Jung.
fazer Juliana, um grande trabalho no mundo, ajudar muitas pessoas. obrigadíssimo por teres vindo. Muito obrigada. Foi espetacular, eu achei muito esclarecedor, muito didático, Muito muito profundo, conhecimento. O teu ascendente aquariano para mim veio aqui trazer conhecimento para o mundo. E o teu sol em Libra veio alimentar o amor que está nesta sala. Mas de puxar a brasa da tua sardinha. E tu à tua. Obrigado. Para a lua olha, dela está em Leão. se quiserem encontrar a Juliana Nas redes sociais, ou marcar consultas com ela, porque ela dá consultas online. Ela está em Portugal, ela é brasileira, já perceberam, não é? Está em Portugal até 2 meses, não é? Depois vai para a Holanda, vai andar a viajar, mas ela dá consultas online. E como é que te encontram? Instagram, _Terra Cura. Terra Cura. Depois vou pôr isso Também ao nos teu lado. podem contactar nas redes que nós damos o contacto da Sim. Juliana. Continua a fazer um bom serviço aos deuses todos, ao Jung, ao teu ser, Com certeza. a toda a humanidade, a todos os seres sensíveis. Visíveis Muito e não obrigada, gente. Obrigado. João, Miriam, pela abertura, pela confiança, pela recepção, pela conversa. Foi muito bom. Nós que Muito agradecemos grata. muito imensamente. Que o Astro da Velha receba muitas bênçãos de Assim Júpiter. seja, assim seja. Agora Onde é que está e o sempre. Júpiter do mapa? Não lembro. Não te lembras? sei. Então vamos a isso. Despede. Como é que é? Não sei, como tu quiseres. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para nós. Fiquem muito bem, sejam felizes e que os astros vos acompanhem. E a velha também. Tcharam. Desta vez conseguiste. Ai, tu também.